Quando Deus avista Noé sendo justo, Deus vai firmar uma aliança com Noé. Deus vai dar mais uma oportunidade para a humanidade através de Noé. Deus chama Noé e diz: Noé, a terra vai ser tomada pelo dilúvio, mas eu te darei 120 anos para construir uma arca, e eu salvarei tu e a tua família. Noé então vai fazer o que Deus pediu, vai construir a arca. E quando Noé constrói a arca, Deus manda o dilúvio, destruindo toda a raça humana e salvando Noé e a tua família. Logo após o dilúvio, logo após as águas se cessarem, os filhos de Noé começam a se proliferar na terra também. Sem era filho de Noé, Sem vai gerar Naor, Naor vai gerar Terá, e Terá vai gerar Abrão. E quando Terá gera Abrão, eles viviam no sul da Mesopotâmia. Para quem não sabe, Terá, ele era idólatra. Terá adorava ídolos. A família de Terá adorava ídolos. O lugar aonde Abraão estava sendo criado era um lugar de idolatria. Mas segundo a tradição, quando Abraão estava com 14 anos de idade, ele começa a entender que a sua família era idólatra. A sua família adorava ídolos. E vai despertar no Senhor quando Abraão tinha 14 anos de idade. Quando ele olha para o sol, segundo a tradição, e ele vai dizer: eu quero conhecer o Deus do sol. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. No capítulo de número 12, Deus chama Abraão, já casado com sua esposa Sarai, e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ouvindo a voz do Senhor, acreditando nas promessas do Senhor, ele vai deixar para trás o lugar de idolatria, ele vai deixar para trás os seus pais, ele vai deixar para trás a tua família e vai fazer o que Deus pediu. Ele pega a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, e vai para uma terra chamada Canaã. E quando Abraão chega ali em um lugar chamado Siquém, a Bíblia diz que Abraão levanta um altar edificado do Senhor. Quando Abraão levanta um altar edificado para o Senhor, logo após, ele vai seguir viagem. Ele vai chegar em um lugar chamado Betel. E mais uma vez, Abraão vai levantar um altar edificado do Senhor. Percebe que todas as vezes que Abraão levantava altares para Deus, a presença de Deus se manifestava. Deus aparecia para Abraão. Abraão ouvia Deus de dia, Abraão ouvia Deus de tarde, Abraão ouvia Deus de noite, Abraão ouvia Deus de madrugada, porque todos os altares que Abraão levantava era para o Senhor. Logo após, Abraão vai continuar seguindo viagem, e no capítulo de número 15, Deus vai aparecer para Abraão. Quando Deus aparece para Abraão, Deus aparece animando ele e dizendo: Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho e serás tu abençoado. Farei de ti uma grande nação. No capítulo de número 17, Deus vai aparecer para Abraão mais uma vez. E o que me chama a atenção é que sempre Deus ele está dialogando com Abraão. Por que Deus está sempre aparecendo para Abraão? Para que ele não se perca nos seus caminhos. Nós precisamos ter diálogo com Deus dia após dia, para que nós não se percamos nesses caminhos.
Nós precisamos ouvir Deus de dia. Nós precisamos ouvir Deus de noite. Nós precisamos ouvir Deus de madrugada, para que nós não se percam dos caminhos do Senhor. No capítulo de número 21, Deus cumpre a promessa para Abraão. E quando Deus cumpre a promessa para Abraão, eu começo a entender a forma que Deus trabalha na vida do ser humano. Deus primeiro Ele te chama, depois Ele te promete, depois Ele te prepara para você receber a tua bênção. Pregador, me explica. Eu quero te lembrar do tempo que você era viciado, do tempo que você bebia cerveja, do tempo que você fumava, do tempo que você tinha seus vícios. Por que você não bebe mais? Por que você não fuma mais? Porque Deus te chamou. Por que você está firme nas promessas? Porque Deus te preparou. Porque Deus te ungiu. Porque Deus te chamou. E se você hoje está aqui, as promessas de Deus estão se cumprindo. Primeiro Deus chamou Abraão. No capítulo 15, Deus vai prometer para Abraão. No capítulo de número 17, Deus vai mudar Abraão. Deus aparece para Abraão e fala: ó, o seu nome não vai ser mais Abraão, será chamado Abraão, que significa pai de multidões ou pai de todos. Deus também vai mudar o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque Deus não trabalha com pessoas no passado. Deus trabalha daqui para frente. Deus te chamou, mas Deus não vai trabalhar contigo no passado. Deus vai trabalhar daqui para frente. Se Deus te tirou da cachaça, Deus não vai trabalhar com você na cachaça. Deus vai te libertar dela. Deus te libertou do cigarro. Por quê? Porque Deus Ele não trabalha contigo no passado. Deus Ele trabalha contigo no futuro. Por quê? Porque tem promessa de Deus esperando para a tua vida. Tem promessa esperando para a tua vida. Logo após, no capítulo de número 21, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Só que no capítulo de número 22, Deus vai provar Abraão. Deus vai colocar Abraão em uma prova. E quando eu estava meditando nessa palavra hoje, pela manhã, Deus me deu essa palavra hoje pela manhã. A gente teve hoje de manhã, uma manhã com Deus lá na congregação. E Deus manifestou o poder dele lá de maneira diferente. E quando eu estava chorando, cheio da presença, Deus me deu essa mensagem. Deus falou: você vai ministrar nela. E quando no capítulo de número 22, Deus vai provar Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para uma terra, para o monte de Moriá, e oferece para mim em holocausto. E eu fui estudar a tradição desse texto. Segundo a tradição, por que Deus vai provar Abraão? Porque antes da promessa, antes da vinda do Isaac, o altar era para Deus. Aonde Abraão chegava, o altar era para Deus. Aonde Abraão passava, o altar era para Deus. Aonde Abraão ia dormir, o altar era para Deus. Aonde Abraão ia cantar, o altar era para Deus. Aonde Abraão ia pregar, o altar era para Deus. Só que depois que a promessa se cumpriu, aí Abraão começou a se desleixar. Aí agora tudo que Abraão vai fazer é para Isaac. Tudo que Abraão vai se envolver é para Isaac. Abraão começou a misturar as coisas, começou a tirar o altar de Deus e levantar o altar para Isaac. Aí Deus vai chamar Abraão e vai dizer: Abraão, pega o teu único filho, o filho que tu ama, e vai ao monte de Moriá e oferece para mim em holocausto. E quando eu estava lendo essa passagem que Deus me deu,
alguém. Se você não se arrepender, não tem salvação. Só que Deus, ele não queria que Abraão matasse Isaac de maneira alguma. O único que tem poder para fazer isso é somente o Criador dos céus e da terra. Deus, ele tem poder para descer aqui e te levar. Deus, ele tem poder para descer aqui e tirar a tua vida, mas o homem não tem poder. E eu perguntei, Deus, o porquê que o Senhor mandou ele sacrificar Isaac? E Deus falou para mim: eu não queria que ele tirasse a vida de Isaac, eu queria que ele sacrificasse Isaac do íntimo do teu coração. Então, quando Abraão ouve a voz de Deus, ao terceiro dia, ele vai pegar Isaac, dois do teu servo, uma jumenta, e vai partir para o Monte Moriá. Eu imagino Abraão sentindo dor e falando: eu vou matar o meu filho. Eu imagino o pai sentindo a dor de saber que vai sacrificar o teu filho. Só que Abraão não sabia e nem imaginava o que Deus queria dele. O que Deus queria dele, pregador? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão aonde? De volta na presença dele, levantando altar para ele, levantando sacrifício para ele. E essa geração nossa, da nossa atualidade, precisa entender que o altar de Deus, ele não pode faltar o cordeiro. O altar de Deus, ele não pode faltar